Eu esqueci de botar presença para ti, Alice. Tu viu que feio? É que ela tá entrando e saindo, acho que ela tá caindo. Mas enfim, pessoal, iniciei a gravação, tá? Alguém se opõe à gravação ou todo mundo concorda que eu grave? Pode gravar, Dudu autorizou. Então, tá autorizado. Frei também. Então, vamos lá. Turma, aula passada, né? Eu passei a página 199 de tema. A gente vai corrigir, mas antes disso, a gente vai relembrar um pouquinho qual é o conteúdo da nossa prova, tá? Então, a gente vai relembrar um pouquinho, fazendo a nossa revisão lá nos meus PowerPoints, tá? Então, a gente vai agora, eu vou compartilhar minha tela, tá? Para a gente poder visualizar juntos o conteúdo da prova, ok? Pronto. Oi. Eu vou pedir para participar agora. Hã? Deu? Deu? Bom, a Marcela, se ela voltar, não tem problema, eu autorizo ela a entrar, tá? Turma, então assim, ó, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e eu vou passar uns slides, um slide com o conteúdo, tá, da nossa prova. A primeira avaliação que vocês vão ter é a de inglês na sexta-feira, no dia 19, tá? Lembrando, mesmo esquema da prova normal. Ela vai abrir às 16 horas e ela vai encerrar às 20 horas. Vocês vão ter 2 horas para realizar a prova, tá? Vocês vão ter 2 horas, depois de acessou o link da prova, 2 horas para a realização. A prova só recupera a nota da prova, não recupera a nota de trabalho, ok? Então, vamos lá. Agora sim, vou compartilhar a tela aqui para vocês. Professora. Oi. Esses slides a gente tem que copiar no caderno? Vocês podem copiar se quiser. Podem aproveitar que, como a aula é um pouquinho mais rápida, não vai dar tempo de copiar, vocês podem tirar uma foto para depois vocês copiarem, mas nada mais é do que o conteúdo que vocês já têm aí no caderno, tá? Com vocês, que é o conteúdo da nossa prova. Então, não vai mudar em nada. Mas, como é bom sempre ter o conteúdo, né? Então, vocês podem sim, tirar foto e depois copiar, tá? Eu só vou retomar todo o conteúdo com vocês. Turma, vamos lá então. Estão enxergando os slides? Me respondam por microfone. Tá. Então, sim, estão enxergando os slides. Então, a nossa revisão, tá? Por onde a gente vai iniciar a nossa revisão? No verbo to be. Já que o verbo to be, pessoal, é um verbo que ele nos acompanha há um bom tempo. Vocês começaram a trabalhar com ele no 4º ano. E vocês vão trabalhar com ele, pessoal, por muito e muito tempo ainda. Porque existem outros tempos verbais que dependem do verbo to be. Outros tempos verbais que vocês vão acabar conhecendo no 7º, no 8º, no 9º, no médio. O verbo to be é uma coisa básica da língua inglesa, mas ele é um dos verbos mais utilizados, tá? Então, por isso que a gente bate tanto no verbo to be. Então, alguns alunos aqui vão me dizer, a gente está revisando de novo o verbo to be, só que lá na hora da prova, o pessoal acaba se confundindo. As questões que mais tivemos erro foram as questões de verbo to be. Então, é imprescindível que a gente faça essa revisão e que a gente continue conversando com ele. Porque eu tenho certeza, se no momento que eu pegar um por um e pedir para falar o verbo to be, vai se atrapalhar e vai sair coisa que não está certo, tá? Então, por isso, a gente acaba retomando tanto este verbo, tá? O verbo to be, gente, ele pode ser traduzido como verbo ser ou verbo estar. Não existe uma regra para saber quando ele é o verbo ser ou quando ele é o verbo estar. A gente precisa compreender o significado da frase, da mensagem como um todo, para então saber o que está sendo dito na frase. Se ele está sendo utilizado como um verbo ser ou como um verbo estar, ok?
Como assim, exemplo da frase? Eu vou mostrar mais adiante alguns exemplos, tanto de verbo ser como de verbo estar, tá? Antes disso, pessoal, estrutura do verbo to be, que é aquela estrutura que eu falei que vocês já estão cansados de saber, né? Mas estão cansados na hora da prova, sempre tem erro referente a essa estrutura. Turma, a afirmativa do verbo to be, então, é para dizer que ele é ou que ele está. Quais são os verbos e quais são os meus sujeitos, os meus pronomes? My subject is I, you, he, she, it, we, you e they. These are my subjects, ok? Estes são os meus sujeitos. Meus verbos, pessoal, para dizer que eu sou o que eu estou, que é o meu verbo to be. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are, ok? Aqui estão o verbo to be na afirmativa. Contraction form, pessoal, forma contraída do verbo to be, a gente tem I am, your, his, she's, it's, where, your e there, ok? Temos aqui a forma, então, contraída. Forma negativa, pessoal, eu faço o acréscimo do not no verbo. Ou seja, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, ok? Ou seja, eu apenas acrescentei o not na minha forma afirmativa e transformei ela, então, em negativa. Importante aqui, ó, por que eu não tenho uma contraction form do I'm not? Por que não tá aqui, não tá preenchida essa contração do I'm not? Porque só tem 2 letras? Porque não existe, tá? Eu não consigo juntar I'm not de forma contraída. Eu não consigo. Geralmente, a forma contraída, eu excluo a primeira vogal que vem depois. Como aqui, ó, não vem nenhuma vogal, então o que eu posso fazer? Nada. Não posso excluir, tá? Então, eu não posso juntar. Eu não tenho como juntar I'm not, ok? Aqui, pessoal, you are not, eu consigo fazer a forma contraída para you aren't. He is not, eu consigo jogar para he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't, ok? Então, o único que eu não consigo unir é o am not. Eu não consigo fazer uma contração desses dois, ok? Turma, interrogativa, que a gente já trabalhou também um pouquinho sobre ele. A gente vai fazer uma questão, uma pergunta para alguém, invertendo a ordem do sujeito com o verbo. Como assim invertendo a ordem do sujeito com o verbo? Eu tenho I am, sujeito, verbo. Para eu inverter, o am vem para frente. Então, am, I. You are, afirmativa. Verbo vem na frente, o subject vem depois. Então, a minha interrogativa é are you? E assim consecutivamente, ou seja, is he, is she, is it, are we, are you, are they, e assim por diante, ok? Então, aqui a forma interrogativa. Sempre lembrando de fazer a troca, tá? Fazendo a troca, a inversão da posição do sujeito com o verbo, nós temos a forma interrogativa, tá? Até aí tudo tranquilo, né? Não vou nem perguntar porque eu sei que tá tudo tranquilo, tá? Examples, guys, exemplos, tá? Como assim verbo ser e o verbo estar? Depende sempre da mensagem que eu quero trazer para vocês, né? Então, I'm not a doctor.
Eu grito demais, agora que eu vi. Eu tô gritando demais nas aulas? Acho que não. Não? Nossa, eu tô falando tão alto, doendo minha garganta, que eu pensei, será que eu tô gritando? Bom, I'm not a doctor. I'm not a doctor, a tradução é eu não sou médica, ou eu não sou médico, né? Verbo ser, né? Já que ela é ou não é. I'm not at home. Eu não estou em casa. Verbo estar. Então, vocês notem, pessoal, que é o mesmo sujeito, o mesmo verbo, porém com traduções diferentes. I'm not a doctor. Eu não sou médico. Médico ou médica, né? Porque doctor não tem gênero. I'm not at home. Eu não estou em casa. Ou seja, aqui entramos com o verbo ser e aqui entramos com o verbo estar. Is he a soccer player? Ele é jogador de futebol? Verbo ser. Is he at school? Ele está na escola? Verbo estar. Novamente, mesmo sujeito, mesmo verbo, frase interrogativa, porém com traduções diferentes, opostas, uma do verbo ser e a outra do verbo estar. She isn't my friend. Verbo ser, verbo ser. She isn't tired. Verbo estar, né? Então, she isn't my friend, ela não é minha amiga. Verbo ser. She isn't tired, ela não está cansada. Verbo estar, tá? What's that? It is a turtle. O que é aquilo? É uma tartaruga. Verbo ser, tá? Verbo ser. Então, aqui a gente teve esses dois exemplos aí do verbo ser e o verbo estar. Imperative form, pessoal, um dos outros conteúdos que caiu na nossa prova e que vai cair de novo. O imperativo é usado pelo falante para dar uma ordem. Oi? Pode voltar só um slide que eu preciso tirar uma foto rapidinho? Claro, já voltei. Deu. Feito. Forma imperativa, tá? Então, o que é esse imperativo que a gente viu na unidade 2 ou 3 aí do nosso livro? O imperativo, pessoal, nada mais é que dar uma ordem, dar uma instrução, dar um comando para alguém. Então, eu gosto sempre de lembrar vocês daquela aula lá do 5º ano que a gente já começou a trabalhar com a forma imperativa, mas apenas a afirmativa, onde eu dava aquelas instruções para vocês. Open your books, close your eyes, get up, sit down. Então, aqueles comandos e aquelas instruções que eu dei, tá? No inglês, a gente vai utilizar ele sem o to, que é o verbo infinitivo, simplesmente com um verbo puro. Então, por exemplo, aqui embaixo, temos listen. I need you go now. Eu preciso que você vá agora. Listen, pessoal, é uma ordem imperativa, né? É um verbo imperativo, onde eu digo, listen, I need you go now. Onde eu vou chamar alguém e vou dizer, escute, eu preciso que você vá agora em tal lugar, tá? Então, listen, I need you go now. Eu preciso que você vá agora, tá? Então, o verbo to listen está no imperativo na sentença, tá? No imperativo afirmativo, tá? Outros exemplos aqui, pessoal, que a gente pode usar o imperativo também, são para fazer convites, para oferecer alguma coisa, para dar alguma coisa, né? Então, a gente tem aqui, let's go now, vamos agora. Sempre que eu quiser convidar alguém, a gente vai usar essa expressão let's. Como, por exemplo, let's to the party, vamos para a festa. Let's to the movie theater, vamos ao cinema. Let's to the shopping, vamos ao shopping, tá? Então, sempre que eu quiser dizer algo, convidar alguém, né? Eu vou usar a expressão let's.
Have a piece of cake. Tome um pedaço de bolo. Eu tô dando, não tô nem te perguntando se tu quer ou não. Porque se eu fosse ser polite, se eu fosse ser educada, eu diria assim: Would you like to have a piece of cake? Você gostaria de um pedaço de bolo? Não é no. Eu estou falando have a piece of cake. Tome um pedaço de bolo. Tipo assim, toma um pedaço de bolo não me incomoda mais, né? Listen to them. Ouça eles. Estou dando a opção da pessoa olhar, escutar ou não. Listen to them. Escute eles. Open the door. Estou mandando, né? Abra a porta. Be careful. Seja cuidadoso. Então, um lembrete, uma atenção ali, tá? Então, a gente tem essas marcas do imperativo que podem ajudar um pouquinho mais. Imperativo negativo. Aí sim, um conteúdo novo do sexto ano, né? Que a gente viu que para fazer um imperativo negativo, a gente usa a seguinte expressão. A gente pode usar o do not ou don't, tá? Muito, muito raro vocês encontrarem do not. Vocês vão encontrar don't. Por exemplo, don't eat this cake. Não coma esse bolo. Don't forget to close the window. Não esqueça de fechar a janela. Don't run here. Não corra aqui. Don't put your hand here. Não coloque a mão aí, tá? Então, assim, pessoal, muito difícil vocês vão encontrar do not eat this cake. Não, tá? Vocês vão encontrar em anúncios, em lembretes, em placas. Don't eat this cake, ok? Então, sempre a forma contraída, tá? Acho que aqui o imperativo, vocês já têm essa noção, que o imperativo afirmativo é o verbo propriamente dito de ação. Tipo, listen, walk, get out, open the door, close the door. Então, sempre aquele verbo de ação no comando. Na negativa, você simplesmente coloca um don't na frente, tá? Lembrando que o imperativo é uma ordem, ou uma instrução, ou um comando a ser seguido, tá? Não é ser questionado, não é ter opções. Vocês vão mandar alguém, vocês vão instruir alguém e pronto, tá? Country and nationality, guys. A gente trabalhou um pouquinho com os países e as nacionalidades. Lembrando que sempre que eu for falar de países, né? Por exemplo, perguntar de onde a pessoa é, eu vou usar essa pergunta aqui. Where are you from? De onde você é? From quer dizer de onde você veio, né? Então, eu vou usar o verbo to be, from e a cidade, tá? Vou usar verbo to be, from and the country, o país. Vou usar verbo to be e a nationality, tá? Deixa eu liberar alguém aqui que quer entrar. Arthur. Qual Arthur? Pessoal, 57 mensagens no chat, vocês estão de brincadeira, né? Quem é que não parou aqui? Eu já estou olhando, eu já vou excluir de aula. Rafael Rodrigues, Frei, eu vou tirar de aula. Damasceno tem uma aqui, o Rafael Rodrigues e o Frei, então, não estão preocupados, né? Eu estava te perguntando coisa de aula. Quem é que está falando? O Damasceno, eu estava te perguntando coisa de aula. Não, Damasceno, eu vi aqui que só tem uma conversa aqui, ó. Uma coisinha tua, não é isso. Para tu voltar. Só, pessoal, quando eu estiver no slide, não botem no chat que eu não enxergo, tá? Tem que ser pelo microfone. Agora, o Rafael Rodrigues aqui, a gente já vai. Eu estava falando para eles pararem, tá? Rafael Rodrigues não está interessado, né? Então, a gente vai remover, né? Frei também, pelo visto, né? Pela quantidade de mensagens. Então, vou até tirar uma foto aqui para registrar por que eu tirei de aula, né?
Então, os dois a gente pede aqui para sair. O Frei já até saiu, né? Turlevi. Rafael Rodrigues, não. Tá? Vamos lá, então, pessoal. Continuando, né? De onde a gente parou. Esse nome de cima não é o meu. Quem é que tá falando isso? Pois é, mas o Arthur acho que já saiu, não tem mais nenhum Arthur. Gente, vamos voltar aqui para os slides para a gente finalizar, para a gente fazer os exercícios, tá? Então, vamos lá. Estão enxergando os slides? Estão? Sim, prof. Então tá. Pessoal, falando de country, né? Oi? Tu pode colocar no último slide, por favor, que eu não consegui tirar foto? Neste? É. Posso? Pronto? Tá? Então, vamos lá, pessoal. Country and nationalities, como eu estava falando, a gente vai usar sempre o verbo to be e o from para falar de city, verbo to be e o from para falar do country, e o verbo to be e a nationality para dizer a minha nacionalidade, tá? Então, vocês têm um exemplo aqui. I'm from Sydney, tá? Então, eu sou de Sydney, a cidade, né? I'm from Australia, ou seja, o país, eu sou da Austrália. I'm Australian, eu sou australiano, tá? Então, aí eu não preciso do from, porque o from é de onde eu sou. Então, eu sou da Austrália, eu sou de Sydney, tá? Então, eu não preciso usar aqui por isso. He's from Venice. He's from Italy. He's Italian. He's from Vancouver. He's from Canada. He is Canadian, ok? Então, a pergunta, where are you from? De onde você é, tá? Isso tinha lá na prova de vocês. Aqui, pessoal, eu só coloquei algumas bandeirinhas aí. Oi? De onde é Vancouver? Canadá. Ah, tá. Obrigada. Aqui tem, ó, Vancouver, que é a cidade, Canadá, o país e a nacionalidade, tá? Turma, continuando aqui, então. Aqui temos algumas bandeiras, tá? Algumas bandeirinhas que a gente trabalhou, como Brasil, Canadá, France, Japan, Italy, Turkey, Portugal, Germany, Austrália. Então, eu quis colocar ó, a bandeirinha e a nacionalidade embaixo para que vocês lembrassem um pouquinho das nacionalidades que podem aparecer na prova, tá? Então, eu aconselho a quem quiser tirar foto, tire foto, porque de repente isso vai ser útil lá na hora da prova, se eu colocar de novo, e eu pretendo colocar algumas bandeirinhas dos países para vocês preencherem a nacionalidade, tá? No diálogo, algo desse tipo assim. A prova de vocês eu devo fazer hoje de noite ou no final de semana, né? Vai depender de como vai estar. A prova é sexta-feira que vem, dia 19. Tá, obrigada. Tá? Pessoal, com isso a gente encerra a revisão do conteúdo, não encerra a aula ainda, tá? Não é para sair, porque agora a gente vai corrigir os exercícios. Então, vou ter aqui boa prova para vocês, né? Educação não transforma o mundo, lembrem disso, mas ela muda as pessoas, e essas pessoas é que vão transformar o mundo, tá? A frase de um grande educador que a gente tem, que é o Paulo Freire, tá? Então, pessoal, agora aqui eu vou parar de apresentar a minha tela para vocês, né? Que aí agora eu não preciso mais. Vou parar a apresentação e a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 199, tá?
Eu vou abrir um Word aqui, ou não, ou um PowerPoint, que é melhor. Acho que até o Word, para ir colocando as respostas, para não ficar botando no chat ali, né? Então, ali já não é para ficar a gente conversando, então eu vou abrir um Word e vou compartilhar a tela. Fizeram a página que era o tema? Página 199? Sim. Sim? Sim, fizemos. Eu fiz. Então, agora a gente só vai fazer a correção, tá? Como a gente não está com muito tempo, eu não vou chamar ninguém para ir preenchendo, eu mesma vou já passando as respostas para vocês. Só vou digitar aqui no Word para ficar de fácil visualização para todo mundo, tá? Estão enxergando a minha tela do Word? Sim. Então, vamos lá. Sim. Arial, vou botar bem grande aí, fonte 35. Então, página 199, ok? Exercício número 2. Temos, então, complete with a, an, or nothing. Então, vocês tinham que completar com um artigo indefinido a, an ou nada, tá? Como assim nada? Vão ter duas alternativas aqui que vocês não precisam preencher nenhum dos artigos, tá? Lembrando que o artigo indefinido, pessoal, ele diz que ele caracteriza, né? Então, ele vai dizer se é um ou uma, né? O substantivo qual quero me referir. Então, exercício número 2, letra A. Eraser. Eraser, ele tem som inicial de vogal. Se ele tem som inicial de vogal, eu vou completar com an eraser. Letter B. Student. Som de consoante, do S, né? A student. Apple. An apple. An apple. Isso mesmo. Vamos lá. Letra D. Pencils. A pencils. Nothing. Nada. Por que aqui nada, pessoal? O artigo indefinido, eu acabei de falar, é para usar um ou uma. Aqui está no plural, são pincéis. Então, eu não vou numerar se é um ou um pincel, tá? Então, eu não preciso utilizar esse artigo indefinido. Aqui eu poderia expressar quantidades, por exemplo. 2 pencils, 3 pencils, mas não preciso definir com um artigo, tá? Então, eu não preciso utilizar o meu artigo indefinido. Letra E. Brazilian Girls. Nada, por causa de gross, que é plural. Very good. Nothing. American Boy. Ai. An American Boy, né? Porque a gente tem um garoto aqui. O Word, ele não aceita essa expressão. Mas, enfim. E a última, easy activity. An. Temos som de vogal. Sempre que iniciar com som de vogal, an. Iniciou com som de consoante, a. Ok? Exercise 3, guys. Exercise 3. Fill in the blanks with the affirmative or negative form of the verb to be. Então, você tem que completar com a forma afirmativa ou negativa. Então, aqui ele pede para vocês esqueçam nesse momento da forma interrogativa, porque não vai ter nenhuma para a gente preencher, tá? Letra A, pessoal. The kiwi fruit, espaço, originally from Australia. It, espacinho, from China. Então, vocês têm duas lacunas para completar aqui no exercício 3. Vou botar ele aqui para baixo. Letra A. Eu estou negando. The kiwi fruit isn't originally from Australia. Então, isn't, negativa. Por que eu usei o isn't? Porque eu estou me referindo à fruta. Né? A fruta é como se eu estivesse o meu subject ali como it. Então, o meu verbo to be seria o it is. Na negativa, it isn't. From Australia, it is
from China, tá? Então, aqui as duas lacunas da letra A. The kiwi bird, espaço, originally from New Zealand. O pássaro kiwi, ele é original da Nova Zelândia. Então, se é afirmativa, verbo to be is. Ferraris, espaço, Italian cars. Então, Ferraris são carros italianos. Então, se são carros, são eles, né? Então, are. No plural, né? Então, não tem como ser. Letra D. Brad Pitt and Angelina Jolie, espaço, from Africa. They, espaço, from the United States. Então, novamente, temos duas lacunas. Uma negando e a outra afirmando. Então, Brad Pitt and Angelina Jolie aren't from Africa. They are from the United States, ok? Letra E. The Statue of Liberty, espaço, em New York. Eu estou falando que a Estátua da Liberdade está em Nova York. Estátua da Liberdade, it, né? Não é ele nem ela. Então, o sujeito is. Sujeito it, verbo is, ok? The Big Ben, espacinho, em Paris. It, em London. Novamente, uma negação para depois vir uma afirmação. Então, the Big Ben não está em Paris. Isn't in Paris. It is in London, ok? Exercício 4, pessoal, ele era um pouco mais... Claro. Por que Ferrari é ele se não é uma pessoa? Porque está no plural. São eles os carros. São mais do que um. Tá? Então, eu não posso usar Ferraris is Italian cars. São vários carros. Onde eu tenho o plural, por mais que carros ele seja do subject it, como eu tenho mais do que um, eu uso como eles, os carros. Ok, obrigada. De nada. Pessoal, o número 4, ele era um pouquinho complicado de entender, porque ele te pede assim, ó. Choose the word that is different from the others. Então, é como se a gente tivesse alguns pares, assim, que estivesse diferentes, tá? Então, como, por exemplo, pencil, eraser, pen. Eraser está fora. Pencil e pen é caneta e lápis, né? Ou lápis e caneta, não, enfim. Mas a gente tá fora ali o eraser, né? Então, a gente sublinharia eraser. Classroom e teacher e student. Classroom ficaria fora deste trio também, né? Então, a gente marcaria classroom. Teacher e student, ok. Chair e desk, cadeira e mesa, ok, né? Agora, o book não entraria ali, né? Então, chair, desk, book, no, né? Então, eu marcaria o book, sublinharia o book. Apesar de achar que todos fazem parte da escola, tá? Particularmente, eu colocaria como todos são do mesmo segmento, tá? Mas aqui no momento ele pede para ver essas sincronias aqui, tá? Pencil sharpener, dictionary, ruler e pencil case, a gente tem o que combina pencil case e ruler, porque é estojo com régua. Agora, pencil sharpener e dictionary, eles não têm muita conexão entre eles, né? Pencil sharpener é um apontador, dictionary é o dicionário. Então, não teria muita ligação. Então, eu poderia sublinhar pencil sharpener and dictionary. Ok? E por último, pessoal, laptop, board and notebook. Board and notebook, a gente tem conexão, né? Porque board and notebook é quadro e caderno. Tudo que está no quadro eu vou copiar. Agora, o laptop não, né? Laptop é computador, tá? Mas esse era bem, achei mais chato esse exercício, não vai cair nenhum parecido na prova, tá? 5 para a gente finalizar, que já está no horário, a gente tinha que escrever os países que vocês tinham ali embaralhados, tá? Então, letra A, Peru, letra B, Chile, letra C, Germany, letra D,
France, Italy, letra F, Spain, letra G, Dinamarca. Ok? O número 6, pessoal, vocês tinham que dizer o país daquela bandeira e as suas cores, né? Então, letra A, primeiro país, Spain. Cores da bandeira da Espanha: red, yellow, white, pink and blue. Ok? Letra B, Brasil. Cores da bandeira do Brasil: green, blue, yellow and white. Ok? E a letra C, the USA. Cores da bandeira: blue, white and red. Alguma dúvida, pessoal, dos exercícios? Conseguiram acompanhar a correção? Sim. Sim? Prof, a Maria Laura disse que não tem rosa na bandeira da Espanha. Tem sim, Maria Laura. Vou te mostrar no brasão da bandeira da Espanha. Vocês vão encontrar a cor rosa. Ó. Ó, então vocês podem ver, essa é a bandeira da Espanha. Vermelho, amarelo, vermelho, né? E o brasão a gente tem nas cores branca, azul, rosa, amarelo, vermelho. Tem até um pontinho em verde aqui que foi desconsiderado, né? Mas tem um pontinho em verde na bandeira, tá? Essa é a bandeira da Espanha coloridinha. No brasão a gente vai encontrar a cor rosa, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Alguma outra dúvida que eu possa ajudá-los? Alguma outra dúvida? Eu pesquisei o brasão aqui da Espanha no meu PC, daí eu vi que o meu não tá rosa, o meu tá meio vinho. É, aqui tem com vinho, e vou te dizer mais, se tu pesquisar mais, tem até com roxo. Tem umas que tu vê meio roxo, assim. Mas aqui, considerando a bandeira oficial, eles devem ter pego rosa, tá? Mas aqui tem várias. Se tu for pesquisar, tem com rosa, tem roxo. Eu vi roxo agora. Pesquisei. Hã? Eu vi roxo agora. Tem essa cor aí. Mas aí consideraram o rosa como oficial, tá? Eu acho que deve ser. Com rosa e com roxo eu vi agora. Tem um brasão, é um animal, um símbolo ali que tem no brasão, que é a rosinha, tá? Turminha, será que é um leão aquilo ali? Não sei se é um leão. Turma, era isso então por hoje, tá? Na semana que vem, abre um exercício para vocês para revisar um pouquinho antes da prova, um pouquinho de verbo to be, ou dos países. Eu não me lembro exatamente o que eu coloquei nessa semana, mas eu sempre olho para não repetir o conteúdo, tá? E aí, na semana que vem, na sexta-feira, é a nossa prova. Desejo boa prova a todo mundo, tá? Espero que todo mundo se saia melhor do que na prova normal, tá bom? Beijo para vocês, boas aulas aí até o final. Vou interromper a gravação aqui agora, tá? Se precisarem de alguma coisa,